Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bookcast, o podcast que te leva para um mergulho profundo no mundo das ideias. Eu sou Júlio e vou guiar vocês nessa jornada. E eu sou a Vanessa, pronta para desvendar as páginas e os pensamentos mais instigantes com vocês. No episódio de hoje, vamos explorar A Mente Parasita, do professor Gad Saad. Ele argumenta que ideias perigosas, e a gente vai falar um pouco sobre quais são essas ideias, podem se espalhar como vírus mentais, prejudicando o bom senso e a razão. E o que torna esse livro ainda mais interessante é que a própria vida do Gad Saad é um exemplo poderoso de como essas ideias parasitas, como ele chama, podem impactar o mundo real. Ele cresceu no Líbano durante a Guerra Civil, né, uma experiência que marcou profundamente a visão dele de mundo. É verdade. Saad conta no livro que a família dele teve que fugir do país em meio ao caos da guerra. Imagine só. Serem escoltados por milicianos armados até o aeroporto, com tiros sendo disparados ao redor do carro. Que situação tensa, hein? E não para por aí. Saad é judeu, e a família dele enfrentou perseguição por conta disso. Os pais dele foram sequestrados por militantes saitas. E ele, ainda criança, só descobriu a gravidade da situação quando reencontrou os pais em Montreal, no Canadá. É de partir o coração. Presenciar esse tipo de extremismo e violência na infância, com certeza, moldou a forma como Said enxerga o mundo. Sem dúvida. E essa experiência impulsionou ele a combater o que ele chama de inimigos da razão. Ou seja, ideias que se baseiam em dogmas, emoções e distorções da realidade. E essa busca pela razão e pela verdade levou ele para o mundo acadêmico. Said se destacou em matemática e ciência da computação, áreas que ele descreve como ter uma pureza analítica que o fascinava. Mas a paixão dele pelo conhecimento não se limitou a essas áreas, né? Ele também se encantou pela psicologia e acabou fundando o campo do consumo evolutivo. Consumo evolutivo. Me explica melhor, Vanessa. O que seria isso? Basicamente, é a aplicação dos princípios da psicologia evolutiva para entender o comportamento do consumidor. O Saad busca entender como nossos instintos, né? E comportamentos moldados pela evolução influenciam as nossas decisões de compra. Interessante. Então, ele uniu a psicologia com o mundo dos negócios. Mas como ele foi parar no tema da mente parasita? É aí que a história fica ainda mais interessante. O Saad percebeu que, mesmo dentro das universidades, né, que são consideradas bastiões da busca pela verdade, existiam ideias perigosas se espalhando como vírus. É como se ele tivesse encontrado um jardim contaminado, cheio de plantas venenosas disfarçadas entre as flores. Exatamente. Ele se viu diante de um paradoxo: defender ideias baseadas em lógica e biologia em um ambiente dominado pelo que ele chama de construtivismo social. E o que seria esse construtivismo social que tanto incomoda o Saad? De forma simplificada, o construtivismo social defende que a realidade é uma construção social, moldada por fatores culturais e históricos. Para Saad, essa visão ignora, ou pelo menos minimiza, a importância da biologia e da natureza humana. Entendi. Então, para Saad, a biologia e a natureza humana têm um papel importante na forma como pensamos e agimos, e essa visão é frequentemente ignorada por certas correntes de pensamento. Exatamente. É. E é essa a base do argumento central de A Mente Parasita. Ele usa a metáfora do parasita para explicar como ideias perigosas se espalham e infectam mentes e sociedades. E quais seriam exemplos dessas ideias parasitas que ele tanto critica? Ele cita diversas, como o pós-modernismo, o feminismo radical, a ideologia de gênero e o politicamente correto. Para ele, essas ideias atacam a razão, a lógica e a verdade objetiva. Então, para Saad, essas ideias, mesmo que muitas vezes bem intencionadas, acabam tendo consequências negativas para a sociedade. É isso que ele argumenta no livro. Ele acredita que essas ideias criam uma cultura de vitimização, de ressentimento e de divisão. Elas distorcem a realidade, promovem a censura e minam o debate livre e aberto. E qual a vacina que ele propõe para combater essa epidemia de ideias parasitas? O Saad nos apresenta diversas ferramentas para fortalecer o que ele chama de sistema imunológico da mente. Uma delas é o conceito de redes nomológicas de evidências cumulativas. Uau, que nome complicado. Me explica de um jeito que eu, mero mortal, possa entender. Claro! Imagine que você quer descobrir a verdade sobre um assunto complexo. Em vez de se basear em uma única fonte de informação, você busca evidências de diversas áreas do conhecimento, como a biologia, a psicologia, a história, a sociologia e por aí vai. É como montar um quebra-cabeça gigante com cada peça representando uma evidência de uma área diferente. Exatamente. E quanto mais peças do quebra-cabeça você tiver, mais completa e confiável vai ser sua visão da verdade. Essa é a ideia por trás das redes nomológicas. Faz sentido. É como se, ao invés de olharmos para o problema por um único ângulo, a gente estivesse analisando ele por todos os lados, utilizando diferentes lentes para ter uma visão mais completa e precisa. Perfeito. E essa abordagem multidisciplinar nos ajuda a evitar cair nas armadilhas das ideias parasitas. Interessante. Mas Vanessa, como o Saad aplica essa ferramenta no livro? Ele dá algum exemplo concreto? Sim.
vários. Um deles é a questão das diferenças entre os sexos. Ele argumenta que a crença de que homens e mulheres são iguais em tudo, exceto pelos órgãos genitais, é um mito. E como ele usa as redes nomológicas para refutar essa ideia? Ele apresenta evidências de diversas áreas do conhecimento, psicologia, biologia, neurociência, antropologia, sociologia, que mostram que homens e mulheres diferem em diversos aspectos. Que aspectos seriam esses? Por exemplo, preferências, comportamentos, habilidades cognitivas e até mesmo a estrutura do cérebro. Ele argumenta que essas diferenças não são apenas construções sociais, mas têm raízes biológicas profundas. Então, para ele, negar a biologia e a natureza humana é um erro grave, que leva à distorção da realidade e à propagação de ideias falsas. Exatamente. E ele usa esse exemplo para mostrar como as redes nomológicas podem nos ajudar a construir argumentos sólidos, baseados em fatos e não em ideologias. Fascinante. E o que mais ele aborda no livro? Que outras ideias parasitas ele critica. Ele dedica um bom espaço à crítica do pós-modernismo, uma corrente de pensamento que ele considera extremamente perigosa. E por que o pós-modernismo incomoda tanto? Ele argumenta que o pós-modernismo rejeita a verdade objetiva e coloca a experiência subjetiva num pedestal. Então, para os pós-modernistas, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Depende da interpretação de cada um. Exatamente. E o Said considera essa visão extremamente problemática, pois ela abre as portas para a relativização da moral, da ética e da própria realidade. E como ele ilustra essa crítica ao pós-modernismo no livro, ele usa como exemplo prático. Sim, ele descreve a visita dele a uma exposição de arte invisível, onde uma tela em branco era apresentada como obra de arte. Em tela em branco. Sério. E ele usa esse exemplo para mostrar como o pós-modernismo pode levar ao extremo do absurdo, negando a lógica e o bom senso. E como ele conecta essa crítica ao pós-modernismo com o conceito de mente parasita? Ele argumenta que o pós-modernismo é um terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Ao negar a verdade objetiva e a razão, o pós-modernismo abre espaço para a propagação de ideias baseadas em emoções, dogmas e distorções da realidade. Entendi. Então, para ele, pós-modernismo é como um hospedeiro que facilita a infecção da mente por parasitas perigosos. Exatamente. Mas me fala, Vanessa, o Saad só critica no livro. Ele também propõe soluções para combater essas ideias parasitas. Sim, ele faz um chamado à ação. Ele nos convida a sermos guerreiros da razão, a lutarmos contra a irracionalidade e a defendermos a liberdade de pensamento e expressão. E como a gente pode se tornar esses guerreiros da razão que ele tanto defende? Quais as armas que ele nos oferece para essa batalha? Ele destaca a importância da educação, da razão, do bom senso e do pensamento crítico. Ele nos incentiva a questionar as ideias que a gente encontra, a buscar evidências, a analisar os argumentos de forma lógica e racional. Ou seja, ele nos convida a usar nossa própria mente como um escudo contra a invasão das ideias parasitas. Exatamente. Ele nos encoraja a não aceitarmos passivamente tudo que nos é apresentado, mas a sermos críticos, a questionarmos, a buscarmos a verdade por nós mesmos. É como se ele estivesse nos ensinando a treinar nossa mente para ser mais forte e resistente às doenças ideológicas. Perfeito. E ele nos lembra que essa batalha contra a mente parasita é uma luta constante que exige vigilância e esforço. É um chamado a estarmos sempre alertas, a não baixarmos a guarda diante das ameaças intelectuais que nos cercam. Exatamente. Ele nos convida a sermos pensadores independentes, a não nos deixarmos levar pela massa, a termos a coragem de defender a verdade, mesmo que ela seja impopular. Desafio. Mas me fala, Vanessa, o Saad dá algum exemplo concreto de como a gente pode aplicar essas ideias no dia a dia? Ele menciona o caso de um aluno que o procurou para relatar um episódio que o deixou perplexo. O aluno estava conversando com a namorada, que se dizia pós-modernista, quando ela fez uma afirmação que o deixou chocado. E qual foi essa afirmação tão absurda? Ela disse que não é verdade que apenas mulheres podem engravidar. Como assim? Ela negou a biologia básica. Exatamente. E ela argumentou que, em uma tribo japonesa, os homens engravidam espiritualmente. Que história maluca! E qual foi a reação do aluno? Ele ficou sem palavras, sem saber como argumentar com alguém que negava a realidade de forma tão absurda. E o que o Saad disse para ele? Ele o aconselhou a usar a razão e a lógica para refutar esse tipo de argumento. Afinal, a biologia é clara. Apenas mulheres possuem os órgãos necessários para a gestação. É como se a namorada do aluno estivesse presa numa bolha ideológica, onde a realidade é moldada por crenças e não por fatos. Exatamente. E esse é um dos perigos das ideias parasitas. Elas nos desconectam da realidade, nos fazem acreditar em coisas que não fazem sentido. E o que mais o Saad nos ensina sobre como combater essas ideias parasitas? Ele nos incentiva a sermos mais críticos em relação às informações que consumimos, especialmente na era das redes sociais, né? Onde a desinformação se espalha com muita rapidez. É verdade.
Hoje em dia a gente é bombardeado por notícias, opiniões e informações de todos os lados. Como a gente pode filtrar tudo isso e separar o joio do trigo? Ele nos aconselha a verificar as fontes de informação, a buscar diferentes perspectivas, a não acreditar em tudo que lemos na internet. É como se a gente precisasse desenvolver um radar para detectar as fake news e as informações distorcidas. Exatamente. E para desenvolver esse radar, a gente precisa fortalecer o nosso pensamento crítico, E como a gente pode fazer isso? questionando tudo. Não aceitando passivamente as informações que nos são apresentadas, mas buscando evidências, analisando os argumentos, comparando diferentes pontos de vista. Ou seja, precisamos ser detetives da informação, investigando a fundo antes de formarmos uma opinião. Perfeito. E o site nos dá diversas dicas de como fazer isso. Mas relaxa. Mal posso esperar para ouvir mais sobre essas dicas e estratégias para combater as ideias parasitas. Mas, por hoje, acho que já exploramos bastante a primeira parte do livro. Concordo. Acho que já demos um bom panorama da obra e dos principais conceitos que o Saad apresenta. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. No próximo episódio, a gente continua a nossa imersão em A Mente Parasita, explorando mais a fundo as estratégias do Saad para fortalecer o nosso sistema imunológico mental. Até lá. Retomando nossa conversa sobre a mente parasita no último episódio, a gente explorou as experiências de vida do Gad Saad e como a infância dele no Líbano, em meio à guerra civil, o impulsionou a combater o que ele chama de inimigos da razão, né? Sim, vimos como ele critica ideias que, segundo ele, se baseiam em emoções e distorcem a realidade, como o pós-modernismo e o construtivismo social. Exatamente. Mas o Saad não se limita apenas a criticar, né? Ele equipa a gente com ferramentas para combater essas ideias parasitas, como ele chama. Uma delas, que começamos a explorar no episódio anterior, é o conceito de redes nomológicas de evidências cumulativas. Ah, sim. Lembro que você usou a analogia do quebra-cabeça com cada peça representando uma evidência de uma área diferente do conhecimento. Mas confesso que ainda não entendi completamente como essa ferramenta pode nos ajudar no dia a dia. Entendi. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você está debatendo com alguém sobre a questão das mudanças climáticas. Em vez de se basear apenas em, sei lá, artigos de opinião ou posts de redes sociais, você pode usar as redes nomológicas para construir um argumento mais sólido, né? Sim. Você pode buscar evidências de diversas áreas, como a climatologia, a geologia, a física, a química, a biologia. Pode analisar dados históricos de temperatura, estudar ciclos solares, pesquisar os impactos da atividade humana no meio ambiente. Ou seja, em vez de se apegar a uma única fonte de informação, a gente amplia o nosso campo de visão, buscando diferentes perspectivas, evidências de diversas áreas. Exatamente. E essa abordagem multidisciplinar nos dá uma base mais sólida para a gente formar uma opinião informada, menos suscetível a vieses e manipulações. Faz sentido. É como se a gente estivesse construindo um escudo protetor contra as fake news e as informações distorcidas. Perfeito. É isso aí. E o Said argumenta que essa ferramenta é fundamental para combater as ideias parasitas que se baseiam em dogmas, emoções e distorções da realidade. E ele usa essa ferramenta para analisar diversas questões polêmicas no livro, né? Sim. Um dos exemplos mais interessantes é a análise dele da relação entre o Islã e o terrorismo. Essa é uma questão bastante delicada, né? Sem dúvida. Mas o Said não foge de temas controversos. Ele argumenta que, por medo de serem acusados de islamofobia, muitos intelectuais e políticos ignoram ou pelo menos minimizam a ligação entre o Islã e o terrorismo. Ele chama isso de síndrome da avestruz, se não me engano. É como se essas pessoas estivessem enfiando a cabeça na areia, fingindo que o problema não existe. E ele argumenta que essa postura é extremamente perigosa, pois impede que o problema seja enfrentado de forma eficaz. Mas como ele usa as redes nomológicas para analisar essa questão? Ele reúne evidências de diversas fontes, como o número de ataques terroristas cometidos em nome do Islã, a doutrina da jihad, a intolerância presente em textos sagrados islâmicos, a prevalência de leis discriminatórias contra as mulheres e minorias em países muçulmanos. Então ele não está simplesmente expressando uma opinião, mas sim construindo um argumento baseado em fatos e dados concretos. Exatamente. E ele argumenta que ignorar essas evidências por medo de ser politicamente incorreto é um erro grave que coloca em risco a segurança do Ocidente. Entendi. Ele está mostrando pra gente que, para combater as ideias parasitas, a gente precisa ter a coragem de encarar a realidade, mesmo que ela seja desconfortável. Mas e quantas outras ferramentas que ele apresenta? Outra ferramenta importante que ele destaca é o pensamento crítico. Pensamento crítico. Todo mundo fala sobre a importância de sermos mais críticos, mas como podemos desenvolver essa habilidade na prática? O Saad dá algumas dicas valiosas. Ele incentiva a gente a questionar tudo, a não aceitar passivamente as informações que nos são apresentadas, buscar diferentes perspectivas, analisar os argumentos de forma lógica e racional. Então, o pensamento crítico é como um filtro que nos ajuda a separar o joio do trigo,
a informação verdadeira da fake news. Exatamente. E para desenvolver esse filtro, a gente precisa estar disposto a sair da nossa zona de conforto, confrontar nossas próprias crenças e ter a humildade de admitir que a gente pode estar errado. Humildade. Essa é uma palavra que não estamos acostumados a ouvir no mundo de hoje, né? Pois é, mas o Saad argumenta que a humildade intelectual é fundamental para o crescimento pessoal e para a busca da verdade. E como essa humildade se aplica ao combate das ideias parasitas? Quando a gente é humilde, a gente reconhece que não tem todas as respostas, que a gente pode aprender com os outros, que nossas crenças podem estar erradas. Essa postura nos torna mais abertos ao diálogo, menos dogmáticos e mais dispostos a mudar de opinião diante de novas evidências. Faz sentido? A arrogância intelectual, por outro lado, nos cega para a realidade, nos impede de enxergar outros pontos de vista e nos torna mais suscetíveis a cair nas armadilhas das ideias parasitas, né? Exatamente. E o Saad alerta para a gente sobre os perigos dessa arrogância, que é muito comum em certos círculos acadêmicos e nas redes sociais. Aquela postura de quem se acha dono da verdade e ataca qualquer um que ouse discordar. Perfeitamente. E ele argumenta que essa postura impede o debate livre e aberto, essencial para o avanço do conhecimento e para a construção de uma sociedade democrática e pluralista. Ou seja, a humildade intelectual é um antídoto contra o dogmatismo e a intolerância, que são terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Exatamente. E o Saad incentiva a gente a cultivar essa virtude, tanto na nossa vida pessoal quanto no debate público. Mas e como a gente pode aplicar essa humildade intelectual na prática? Ele dá algum exemplo concreto. Ele nos convida a ouvir com atenção os argumentos daqueles que discordam da gente. Tentar entender o ponto de vista deles, buscar pontos em comum e estarmos abertos a mudar de opinião se formos convencidos pelos argumentos dele. Ou seja, não se trata de concordar com tudo, mas de ter a humildade de reconhecer que a gente pode aprender com aqueles que pensam diferente da gente. Exatamente. E essa postura é fundamental para combater a polarização e o extremismo, que são cada vez mais presentes na nossa sociedade. É como se a humildade intelectual fosse uma ponte que permite a gente dialogar com o outro lado, abrindo caminho para a compreensão mútua e para a busca de soluções conjuntas para os problemas que a gente enfrenta. Perfeito. E o Saad argumenta que essa ponte é essencial para evitar que a sociedade se fragmente em tribos rivais, cada uma defendendo cegamente suas próprias verdades e atacando os seus inimigos. E ele dá mais alguma ferramenta para combater essa polarização e essa fragmentação da sociedade? Sim. Ele destaca a importância da liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Essa é uma das bases da democracia, né? Sem dúvida. Mas o Saad argumenta que essa liberdade está sendo ameaçada pela cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento. O que seria isso? É a tendência de silenciar e punir aqueles que expressam opiniões consideradas ofensivas, mesmo que essas opiniões sejam baseadas em fatos e evidências. É como se as pessoas estivessem com medo de expressar suas opiniões, né? Com medo de serem canceladas nas redes sociais ou na vida real. Exatamente. E o Saad critica essa cultura, argumentando que ela cria um clima de medo e autocensura que impede o debate livre e aberto. Então, para ele, a liberdade de expressão é fundamental para combater as ideias parasitas. Sim, pois ela permite que as ideias sejam debatidas abertamente, que seus argumentos sejam confrontados, que a verdade seja buscada sem medo de represálias. Ou seja, a censura, mesmo que bem intencionada, acaba protegendo as ideias parasitas, impedindo que elas sejam expostas à luz da razão e do debate público. Exatamente. E o Saad nos convida a defender essa liberdade com unhas e dentes, argumentando que ela é essencial para a saúde da nossa sociedade. É como se a liberdade de expressão fosse o oxigênio da democracia, sem o qual ela sufoca e morre. Perfeito. E o Saad nos alerta para os perigos da gente perder essa liberdade, seja para a censura estatal, seja para a tirania da maioria. Mas como a gente pode defender essa liberdade na prática? Ele dá alguma dica. Ele incentiva a gente a ter a coragem de expressar as nossas opiniões, mesmo que elas sejam impopulares. A não se calar diante da injustiça, a denunciar a censura e a defender o direito de todos se expressarem livremente. É o chamado ação, um convite para a gente ser defensores da liberdade de expressão, tanto na nossa vida pessoal quanto no debate público. Exatamente. E ele lembra pra gente que essa luta é constante e exige coragem, persistência e a disposição de enfrentar a oposição daqueles que preferem o silêncio à liberdade. Que desafio. Mas, me fala, Vanessa, além do pensamento crítico, da humildade intelectual e da liberdade de expressão, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas? Sim, ele destaca a importância do bom senso. Bom senso, parece algo tão básico, né? mas me fala como ele define esse conceito. Ele define como a capacidade de usar a razão e a lógica para tomar decisões sábias, baseadas na realidade e nas evidências disponíveis. É a capacidade de discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o justo do injusto. Então, o bom senso é como um guia que nos ajuda a navegar pelo mundo de forma equilibrada e sensata,
sem cair nos extremos da irracionalidade. Exatamente. E o Saad argumenta que o bom senso está em falta na nossa sociedade, que muitas vezes é dominada pelas emoções, pelos dogmas e pelas ideologias. E como ele explica essa falta de bom senso? Ele aponta para a influência de diversas ideias parasitas, que distorcem a realidade e minam a capacidade das pessoas de pensarem de forma clara e racional. Ou seja, essas ideias parasitas nos contaminam com uma espécie de vírus mental que nos impede de usar bom senso. Exatamente. E ele argumenta que a gente precisa se imunizar contra esse vírus para poder tomar decisões mais sábias e construir uma sociedade mais justa e próspera. Mas como a gente pode se imunizar contra esse vírus e fortalecer o nosso bom senso? Ele dá algumas dicas. Ele incentiva a gente a questionar nossas próprias crenças, a buscar evidências antes de formar uma opinião, analisar os argumentos de forma lógica e racional, a não se deixar levar pelas emoções ou pelos preconceitos. Ou seja, ele nos convida a ser mais reflexivos, a pensar antes de agir, a ponderar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Exatamente. E ele lembra que o bom senso não é algo que se adquire da noite para o dia, mas sim uma habilidade que precisa ser cultivada ao longo da vida. Ele dá mais alguma dica para a gente desenvolver essa habilidade? Ele incentiva a gente a ter contato com diferentes pontos de vista, a ler livros de autores com diferentes perspectivas, a conversar com pessoas que pensam diferente da gente. Ou seja, sair da nossa bolha ideológica e se expor a diferentes ideias e perspectivas. Exatamente. Ele argumenta que essa exposição nos ajuda a ampliar a nossa visão de mundo, a desenvolver nosso senso crítico e fortalecer nosso bom senso. É como se a gente estivesse vacinando a nossa mente contra o vírus da irracionalidade, expondo ela a doses controladas de diferentes antígenos intelectuais. Perfeito. E ele lembra que essa vacinação precisa ser constante, pois o vírus da irracionalidade está sempre em mutação, buscando novas formas de nos infectar. Que desafio. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma dica para combater as ideias parasitas e fortalecer nossa imunidade mental? Sim. Ele destaca a importância da educação. Educação. Essa é a base de tudo, né? Sem dúvida. Mas o Saad vai além da educação formal. Ele argumenta que a gente precisa se educar ao longo da vida, buscando novos conhecimentos, desenvolvendo novas habilidades, expandindo nossa visão de mundo. E como ele relaciona a educação com o combate às ideias parasitas? Ele argumenta que a educação nos equipa com as ferramentas necessárias para a gente pensar de forma crítica, analisar os argumentos de forma lógica e racional, discernir o verdadeiro do falso, o justo do injusto. Ou seja, a educação nos dá o arsenal que a gente precisa para lutar contra as ideias parasitas. Exatamente. E ele incentiva a gente a usar esse arsenal de forma constante, buscando novos conhecimentos, lendo livros, assistindo documentários, participando de debates, conversando com pessoas inteligentes e informadas. É como se a gente estivesse treinando a nossa mente para ser mais forte e resistente às doenças ideológicas. Perfeito! E ele lembra que esse treinamento precisa ser constante, pois as ideias parasitas estão sempre em evolução, buscando novas formas de nos infectar. Que desafio. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma dica para combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância da coragem. Coragem. Mas coragem para quê? Coragem para defender a verdade, mesmo que ela seja impopular, para confrontar as ideias erradas, mesmo que elas sejam defendidas por pessoas poderosas, para denunciar a injustiça, mesmo que isso traga consequências negativas para a gente. Ou seja, ele convida a gente a ser guerreiros da verdade, dispostos a lutar contra a mentira e a injustiça, mesmo que isso nos custe caro. Exatamente. E ele argumenta que essa coragem é fundamental para combater as ideias parasitas, que muitas vezes se espalham porque as pessoas têm medo de se opor a elas. É como se o medo fosse um fertilizante que ajuda as ideias parasitas a crescerem e se multiplicarem. Perfeito. E ele incentiva a gente a vencer esse medo, a ter a coragem de defender a verdade, mesmo que isso traga problemas. Mas como a gente pode desenvolver essa coragem? Ele dá uma dica. Ele incentiva a gente a ter contato com exemplos de pessoas corajosas que lutaram contra a injustiça e defenderam a verdade, mesmo diante de grandes dificuldades. Ele convida a gente a ler biografias de heróis, assistir a filmes sobre pessoas que fizeram a diferença, a se inspirar em exemplos de coragem e integridade. É como se a gente estivesse absorvendo a coragem dessas pessoas, contagiando-nos com a sua determinação e a sua força de vontade. Exatamente. E ele lembra que a coragem é contagiosa, que um ato de coragem pode inspirar outros a agirem da mesma forma, criando um efeito dominó que pode transformar a sociedade. Que inspirador. Mas me fala, Vanessa, além da educação, da coragem e do bom senso, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância do humor. Humor.
Mas como o humor pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que o humor é uma arma poderosa contra a irracionalidade, pois ele nos permite ridicularizar as ideias absurdas, expor as contradições, desmascarar os falsos profetas, desarmar os fanáticos. Ou seja, o humor é como um espelho que reflete a estupidez das ideias parasitas, mostrando a todos o quão ridículas elas são. Exatamente. E ele argumenta que o riso é um antídoto contra o fanatismo, que o humor nos liberta do medo e nos permite enxergar a realidade de forma mais clara. Mas como ele usa o humor no livro, ele dá algum exemplo. Ele usa o humor de diversas formas. Ele faz piadas com as ideias parasitas, cria situações irônicas, usa sarcasmo para desmascarar os falsos argumentos e até mesmo conta histórias engraçadas para ilustrar os seus pontos. Ou seja, ele não se leva muito a sério. Ele usa o humor como uma forma de tornar o livro mais leve, mais divertido e mais acessível. Exatamente. E ele argumenta que o humor é uma forma de inteligência, que ele demonstra a capacidade de enxergar o mundo de forma crítica e criativa. Mas será que o humor é sempre eficaz para combater as ideias parasitas? Ele não corre o risco de ser mal interpretado ou de trivializar questões importantes. Ele reconhece que o humor pode ser uma arma perigosa, se for usado de forma irresponsável. Ele alerta pra gente para os perigos do humor ofensivo, que pode machucar as pessoas e reforçar preconceitos. Mas ele argumenta que o humor inteligente e bem intencionado pode ser uma ferramenta poderosa para combater a irracionalidade e promover o bom senso. Seu humor precisa ser usado com sabedoria, com sensibilidade e com o objetivo de promover o bem, não o mal. Exatamente. E ele incentiva a gente a desenvolver o nosso senso de humor, a aprender a rir da gente mesmo e usar o humor como uma forma de desarmar os fanáticos e de promover um diálogo e a tolerância. Que legal. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância da compaixão. Compaixão. Mas como a compaixão pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a compaixão nos permite entender o sofrimento dos outros, a se colocar no lugar deles e a buscar soluções que beneficiem a todos. Ou seja, a compaixão nos torna mais sensíveis ao sofrimento alheio, nos impede de ser indiferente à dor dos outros. Exatamente. E ele argumenta que a compaixão é um antídoto contra o egoísmo, o individualismo e a indiferença, que são terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Mas como a compaixão se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque se sentem seguras, ameaçadas ou marginalizadas. A compaixão nos permite entender as motivações delas, as dores, as frustrações. E a gente buscar soluções que atendam às necessidades delas sem comprometer os direitos dos outros. Ou seja, em vez da gente simplesmente atacar as pessoas que defendem ideias parasitas, a compaixão nos convida a tentar entendê-las, ajudá-las a superar os seus medos, as suas inseguranças e encontrar um caminho melhor para a felicidade e bem-estar de todos. Exatamente. E ele argumenta que a compaixão é uma força poderosa para a transformação social, que ela nos permite construir pontes entre as pessoas, superar as divisões e criar uma sociedade mais justa e harmoniosa. Que bonito. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim. Ele destaca a importância da esperança. Esperança. Mas como a esperança pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a esperança nos dá a força para continuar lutando, mesmo quando a situação parece difícil. Acreditar que a mudança é possível. A ter a convicção de que a gente pode construir um mundo melhor. Ou seja, a esperança é como um combustível que nos impulsiona para frente, que nos dá energia para enfrentar os desafios, superar os obstáculos. Exatamente. E ele argumenta que a esperança é um antídoto contra o desespero, o cinismo e a apatia, que são terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Mas como a esperança se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas, porque perderam a esperança num futuro melhor, porque se sentem desencantadas com o mundo, porque acreditam que nada pode mudar. A esperança nos permite enxergar a luz no fim do túnel, a acreditar que a mudança é possível, a lutar por um mundo mais justo e harmonioso. Ou seja, em vez da gente se render ao pessimismo e à descrença, a esperança nos convida a arregaçar as mangas e trabalhar para construir um futuro melhor. Exatamente. E ele argumenta que a esperança é uma força contagiosa, que ela se espalha de pessoa para pessoa, inspirando outras a acreditarem na mudança e a lutar por um mundo melhor. Que lindo. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer nossa imunidade mental? Sim. Ele destaca a importância da beleza. Beleza.
Mas como a beleza pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a beleza nos inspira, nos eleva, nos conecta com algo maior do que nós mesmos, nos enche de admiração, de gratidão. Ou seja, a beleza é como um bálsamo para a alma que nos cura do feio, do vulgar, do grotesco. Exatamente. E ele argumenta que a beleza é um antídoto contra a feiura, a vulgaridade, a banalidade, que são terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Mas como a beleza se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque perderam a sensibilidade para o belo, porque se acostumaram com a feiura, porque se deixaram contaminar pela vulgaridade. A beleza nos desperta para a grandeza da vida, maravilha da criação, para a dignidade do ser humano. Ou seja, em vez da gente se contentar com a mediocridade e a banalidade, a beleza nos convida a buscar excelência, a cultivar o bom gosto, a apreciar as coisas boas da vida. Exatamente. E ele argumenta que a beleza é uma força poderosa para a transformação social, que ela nos inspira a criar um mundo mais belo, mais harmonioso, mais digno do ser humano. Que inspirador. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância do amor. Amor. Mas como o amor pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que o amor é a força mais poderosa do universo, que ele nos conecta com os outros, nos torna mais compassivos, mais generosos, mais tolerantes. Ou seja, o amor é como um sol que ilumina as nossas vidas, que nos aquece e nos dá energia para viver e para amar. Exatamente. E ele argumenta que o amor é um antídoto contra o ódio, a raiva, o ressentimento, que são um terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Mas como o amor se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque estão cheias de ódio, de raiva, de ressentimento. O amor nos cura dessas feridas, nos liberta do peso do passado, nos permite perdoar e seguir em frente. Ou seja, em vez de combater o ódio com mais ódio, o amor nos convida a responder com compaixão, com compreensão, com a busca pelo diálogo, pela reconciliação. Exatamente. E ele argumenta que o amor é a única força capaz de transformar o mundo de forma duradoura, de construir uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, mais feliz. Que lindo! Mas, me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância da fé. Fé? Mas como a fé pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a fé nos dá força para superar os momentos difíceis, a esperança de um futuro melhor, a confiança em algo maior do que nós mesmos. Ou seja, a fé é como uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade, que nos dá a segurança de que não estamos sozinhos, que existe algo que nos protege, que nos guia. Exatamente. E ele argumenta que a fé é um antídoto contra o medo, a dúvida, a incerteza, que são terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Mas como a fé se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque perderam a fé em algo maior, porque se sentem perdidas sem rumo, porque não encontram sentido na vida. A fé nos dá um propósito, uma direção, um significado para a nossa existência. Ou seja, em vez de a gente se deixar levar pelo desespero e pelo niilismo, a fé nos convida a buscar um sentido para a vida, acreditar em algo maior do que nós mesmos, até a confiança de que existe um plano divino para a humanidade. Exatamente. E ele argumenta que a fé é uma força poderosa para a transformação social, que ela nos inspira a lutar por um mundo melhor, a agir com compaixão, a perdoar os nossos inimigos, a amar o próximo como a nós mesmos. Que lindo! Mas se me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância da gratidão. Gratidão. Mas como a gratidão pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a gratidão nos permite focar nas coisas boas da vida, a apreciar o que a gente tem, a ser feliz com o que a gente conquistou. Ou seja, a gratidão é como um filtro que nos permite enxergar o lado bom das coisas, apreciar as pequenas alegrias do dia a dia, a ser feliz com o que a gente tem, em vez de ficar reclamando do que nos falta. Exatamente. E ele argumenta que a gratidão é um antídoto contra a inveja, o ressentimento, a cobiça, que são terreno fértil para a proliferação de ideias parasitas. Mas como a gratidão se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque estão insatisfeitas com a sua vida, porque se sentem injustiçadas, porque cobiçam o que os outros têm. A gratidão nos liberta dessas amarras, nos permite apreciar o que a gente tem, a ser feliz com a nossa própria vida. Ou seja, em vez de a gente ficar comparando a nossa
nossa vida com a dos outros, cobiçando o que eles têm, a gratidão nos convida a focar nas nossas próprias conquistas, a agradecer pelas coisas boas que a gente tem, a ser feliz com o que Deus nos deu. Exatamente. E ele argumenta que a gratidão é uma força poderosa para a transformação social, que ela nos inspira a ser mais generosos, mais altruístas, mais dispostos a ajudar os outros. Que lindo. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância da humildade. Humildade. Mas como a humildade pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a humildade nos permite reconhecer nossos limites, admitir que a gente não sabe tudo, estar aberto a aprender com os outros. Ou seja, humildade é como um antídoto contra a arrogância, a prepotência, a vaidade que nos cegam para a realidade, nos impedem de aprender e crescer. Exatamente. E ele argumenta que a humildade é um terreno fértil para o crescimento intelectual e moral, pois ela nos permite reconhecer nossos erros, aprender com nossas falhas e buscar a sabedoria junto aos outros. Mas como a humildade se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas, porque são arrogantes, porque se acham donas da verdade, porque se recusam a ouvir outras opiniões. A humildade nos liberta dessas amarras, nos permite reconhecer que a gente pode estar errado, estar abertos a outras perspectivas, aprender com aqueles que pensam diferente da gente. Ou seja, em vez de se fechar nas nossas próprias crenças e ideias, a humildade nos convida a ter a mente aberta, a estar dispostos a mudar de opinião, a reconhecer que a gente sempre tem algo a aprender. Exatamente. E ele argumenta que a humildade é uma força poderosa para a transformação social, que ela nos permite construir pontes entre as pessoas, superar as divisões e criar uma sociedade mais justa e harmoniosa. Que lindo. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância da disciplina. Disciplina. Mas como a disciplina pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a disciplina nos permite controlar nossos impulsos, resistir às tentações, seguir nossos objetivos, construir hábitos saudáveis, desenvolver nossa força de vontade. Ou seja, a disciplina é como um músculo que precisa ser exercitado constantemente para se tornar mais forte. Exatamente. E ele argumenta que a disciplina é um terreno fértil para o sucesso em todas as áreas da vida, pois ela nos permite vencer a preguiça, a procrastinação, a falta de foco, a desorganização. Mas como a disciplina se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque são indisciplinadas, porque se deixam levar pelos seus impulsos, porque não têm força de vontade para resistir às tentações, porque não conseguem controlar os seus pensamentos e emoções. A disciplina nos liberta dessas amarras, nos permite controlar nossa mente, focar nos nossos objetivos, construir hábitos saudáveis, desenvolver nossa força de vontade. Ou seja, em vez da gente ser escravo dos nossos impulsos e das nossas emoções, a disciplina nos convida a ser donos da nossa própria mente, a controlar nossos pensamentos, direcionar nossas energias para os nossos objetivos, construir uma vida mais feliz, mais realizada. Exatamente. E ele argumenta que a disciplina é uma força poderosa para a transformação social, que ela nos inspira a ser mais responsáveis, mais comprometidos, mais éticos, mais dispostos a contribuir para o bem comum. Que lindo. Mas me fala, Vanessa, ele dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim, ele destaca a importância da persistência. Persistência. Mas como a persistência pode nos ajudar a combater ideias perigosas? Ele argumenta que a persistência nos permite superar os obstáculos, a não desistir dos nossos sonhos, a continuar lutando, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Ou seja, a persistência é como um motor que nos impulsiona para frente, que nos dá força para continuar caminhando mesmo quando a estrada é longa e difícil. Exatamente. E ele argumenta que a persistência é um terreno fértil para o sucesso em todas as áreas da vida, pois ela nos permite vencer as dificuldades, os desafios, as adversidades. Mas como a persistência se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque desistem facilmente, porque se deixam abater pelas dificuldades, porque não têm a persistência para lutar contra a corrente. A persistência nos liberta dessas amarras, nos permite superar os obstáculos, a não desistir dos nossos objetivos, a construir uma vida mais feliz, mais realizada. Ou seja, em vez da gente se deixar abater pelos desafios e desistir dos nossos sonhos, a persistência nos convida a levantar a cabeça, sacudir a poeira, continuar lutando, mesmo que a batalha seja longa e árdua. Exatamente. E ele argumenta que a persistência é uma força poderosa para a transformação social, que ela nos inspira a lutar por um mundo melhor, a não desistir da justiça, a acreditar que a mudança é possível. Que lindo. Mas me fala, Vanessa, e dá mais alguma ferramenta para a gente combater as ideias parasitas e fortalecer a nossa imunidade mental? Sim,
Ele destaca a importância da paciência. 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 Parece algo tão simples, mas tão difícil de colocar em prática, né? Com certeza. No mundo acelerado em que a gente vive, a paciência parece ser uma virtude em extinção. Mas como Saad relaciona a paciência com o combate às ideias parasitas? Ele argumenta que a paciência nos permite ter uma visão de longo prazo. Não se deixar levar pelas emoções do momento, esperar o momento certo para agir, construir as coisas com solidez passo a passo. Ou seja, a paciência é como uma semente que precisa de tempo para germinar, crescer e dar frutos. Exatamente. E ele argumenta que a paciência é um terreno fértil para o sucesso em todas as áreas da vida, pois ela nos permite ter a perseverança para alcançar os nossos objetivos, a sabedoria para tomar as decisões certas, a serenidade para lidar com as adversidades. Mas como a paciência se aplica ao combate às ideias parasitas? Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a ideias parasitas porque são impacientes, porque querem resultados imediatos, se deixam levar pelas emoções do momento, não têm a paciência para construir algo sólido e duradouro. A paciência nos liberta dessas amarras, nos permite ter uma visão de longo prazo, a construir as coisas com calma e sabedoria e ter a certeza de que no final a verdade prevalecerá. Ou seja, em vez de a gente agir de forma impulsiva e imediatista, a paciência nos convida a respirar fundo, a pensar bem antes de agir, a ter sabedoria para esperar o momento certo. Construir as coisas com solidez e com a certeza de que o tempo está ao nosso lado. Exatamente. E ele argumenta que a paciência é uma força poderosa para a transformação social. Que ela nos inspira a ter a perseverança para lutar por um mundo melhor, a sabedoria para construir soluções duradouras, a serenidade para lidar com os conflitos de forma pacífica. Que lindo. E com essa bela reflexão sobre a importância da paciência, chegamos ao fim da nossa análise de A Mente Parasita. Que jornada incrível, hein, Vanessa? Realmente, o livro do Gad Saad é um verdadeiro manual para fortalecer a nossa imunidade mental e combater as ideias parasitas que nos cercam. Ele oferece um arsenal de ferramentas poderosas para a gente construir uma vida mais feliz, mais justa e mais significativa. É verdade. Ele nos convida a ser guerreiros da razão, a usar nossa inteligência, nossa coragem e nossa compaixão para construir um mundo melhor. E nos lembra que essa luta não é fácil, mas que vale a pena ser travada. Com certeza. E para finalizar, eu gostaria de destacar uma frase do livro que me marcou profundamente. A verdade é um antídoto para a tirania. Que essa frase nos inspira a buscar sempre a verdade, a defendê-la com coragem e a usá-la como uma arma para combater a opressão, a injustiça e a ignorância. Que frase poderosa! E que nos sirva de inspiração para seguirmos em frente, buscando sempre a verdade, a justiça e a liberdade. E que a nossa imunidade mental esteja sempre forte e preparada para combater as ideias parasitas que tentam nos contaminar. E você, caro ouvinte, o que achou da nossa análise de A Mente Parasita? Quais as ferramentas que mais te chamaram a atenção? Compartilhe as suas reflexões com a gente nas redes sociais. E não perca o próximo episódio do Bookcast, onde a gente mergulha em uma nova obra, desvendando ideias, explorando novos horizontes do conhecimento. Até lá!